Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Joe Jackson, eu sou empresário, consultor, professor e todos os dias a gente tem essa live falando sobre marketing digital e vendas, ok? E hoje as pessoas me pediram, mandaram alguns WhatsApp para mim, fizeram alguns comentários pedindo para falar um pouco mais sobre ferramentas do Google. Tá? Então a gente está entrando com esse conteúdo de ferramentas do Google. Só para lembrar, já está disponível para você baixar o e-book, tá? No nosso site, é um e-book gratuito. Ele tem como principal objetivo te ajudar a entender como você pode mudar a estrutura do seu negócio hoje. Chama-se Guia Prático, 3 passos para melhorar os resultados do seu negócio agora, mesmo que você não saiba nada sobre marketing digital. Então é joejackson.com.br, entra lá, baixa o e-book, é grátis, está disponível para você. Aproveita, não sei até quanto tempo a gente vai deixar esse e-book disponível, mas ele está lá disponível para você baixar agora. Bom, e hoje a gente vai falar sobre Ads e SEO. Então, são 2 termos mais técnicos, um pouco mais avançados na parte de estruturação técnica, de ferramental mesmo, mas é uma questão muito pontuada pelos clientes, que eles chegam para a gente e falam assim: Joe, eu quero criar um site, eu quero fazer um site e eu quero que ele fique no topo do Google. Falo, legal, mas eu não quero gastar nada. Falo, não é tão legal, aí não vai funcionar. Primeiro, não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem como você ficar com um ótimo site, bem posicionado no Google, atrativo, que converta e não gastar nada. Não existe esse modelo. Existe sempre um custo. É tempo, é conhecimento ou é dinheiro, tá? Então você sabe fazer, então você investe tempo, você investe o seu conhecimento para fazer aquilo. Você não sabe, você tem que contratar alguém. Então essa é a primeira questão. De graça? Não, de graça não vai funcionar. Então a primeira coisa, por que Google? Por que a gente foca no Google? Por que o nosso modelo de trabalho é baseado no Google? Porque o Google tem aproximadamente entre 5 e 6 bilhões de buscas por dia, tá? Então é um volume absurdo, 5 a 6 bilhões, são 63 mil buscas por segundo que a gente tem em média no Google, ok? No Brasil, 95% das pesquisas elas começam no Google. Então o Google é o site mais acessado do mundo, no Brasil disparado. No mundo a gente ainda já tem alguns questionamentos por causa da China, mas no Brasil disparado é o site mais acessado. E o que as pessoas pesquisam no Google? Pesquisam de tudo, mas elas pesquisam sempre tendo em voga um modelo chamado jornada de compra ou processo de compra. E o que é essa jornada de compra que nós pesquisamos no Google, mesmo que seja de uma forma não assim, claro, eu falo assim, agora eu vou fazer tal etapa da jornada. Não é isso. Normalmente, quando a gente quer informação sobre alguma coisa, eu pesquiso o que, como funciona, para que serve. Então essas expressões são muito utilizadas. Então quando a gente vai construir um site, e dentro desse site eu tenho um foco em atender o Google, e é muito importante que você entenda que quando se faz um site para um bom posicionamento no Google, você faz ele sempre tendo a otimização para o Google como foco. Independente de você for fazer anúncios ou busca orgânica. Aliás, é importante que você saiba que para o Google não tem diferença de anúncio e busca orgânica. Ele enxerga o site como um elemento. E se você vai fazer anúncios, você precisa de um site muito bem feito para o Google, ou seja, otimizado. Então vamos voltar às 2 expressões que eu coloquei lá na chamada. SEO e Ads. SEO, otimização para mecanismos de busca, basicamente Google. Então, fazer o site ótimo
para o Google, que o Google goste do meu site. Eu tenho mais ou menos 200 regras que o Google impõe para que a gente siga para o site ser validado por ele. Então a gente vai seguir tudo isso. Do outro lado, eu vou fazer um anúncio. O que é um anúncio? Quando você pesquisa no Google qualquer coisa, por exemplo, a melhor empresa de unha em Vila Velha, lá no Espírito Santo. Então, quando você faz esse tipo de pesquisa, vem alguns resultados, certo? Normalmente, os 4 primeiros resultados são anúncios. Eles têm embaixo dele escrita a expressãozinha anúncio. Depois eu tenho mais 10 resultados, que é o que a gente chama de resultados de busca orgânica. E lá embaixo eu posso ter até mais 4 resultados de anúncio. Então, eu tenho 4 anúncios, 10 orgânico, mais 4 anúncios. Essa é a estrutura de uma página de resposta no desktop. No celular, 2, 3 anúncios no máximo no topo. Tá? Então, esses anúncios, o que aconteceu? Essa empresa, essa pessoa, esse site, ele comprou a palavra-chave, por exemplo, unha em gel. Ele comprou essa palavra-chave, unha em gel, e ele fez um anúncio falando sobre o unha em gel. Então, quando eu digito unha em gel, o Google vai pesquisar na estrutura dele. Para essa localidade, quem é que fez anúncio dessa palavra-chave, unha em gel? Ah, foi fulano de tal. Então, ele vai exibindo esses anúncios. Nós não vamos entrar aqui na forma com que isso acontece, como é que é exibido, mas ele aparece aqueles anúncios lá. Abaixo disso, o Google pesquisa o seguinte: dentro dos parâmetros de otimização que eu defini, quais foram os sites que melhor ou mais se empenharam, que melhor fizeram ou mais se empenharam para atender todos esses requisitos? Então, esses sites são exibidos. Por exemplo, se você pesquisar agência de marketing digital em BH, a 2CK, que é a nossa agência, vai estar em primeiro lugar em busca orgânica. Porque nós atendemos ao máximo os requisitos do Google. Todos os sites que nós fazemos, eles buscam e assim incessantemente atender os requisitos do Google. Ah, Joe, então significa que se eu fizer um site com você, eu vou ficar em primeiro lugar em busca orgânica? Não. Não é porque eu fiz um site ou uma página, um site de uma página ou de várias páginas, atendendo aos requisitos do Google, que eu estarei em primeiro lugar em busca orgânica. Na maioria dos casos, 99,99% dos casos, o tempo de maturação para que esse site fique bem posicionado, não estou dizendo em primeiro lugar, mas bem posicionado, é uma questão de meses e algumas vezes até anos para que isso aconteça. Em paralelo a isso, eu não posso ficar sem vender. Eu preciso de dinheiro hoje, numa situação que nós estamos vivendo mais ainda. Então eu vou trabalhar com os anúncios. Eu vou me posicionar com os anúncios via ads imediatamente nas primeiras posições. E vou atender a expectativa de quem está procurando o que eu vendo. Deu para você entender? Um site bem feito, com conteúdo muito bom, ele tem possibilidade de ficar posicionado no Google organicamente. Mas para isso existe uma série de estruturas que você precisa fazer. Muito provavelmente você vai precisar desenvolver um blog dentro desse site, você vai precisar que o seu site tenha referências externas, é uma série de coisas que a gente vai entrar mais para frente em outras aulas, para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. Até o pessoal tem me pedido, mandado alguns e-mails e WhatsApp, pedindo para que eu monte um curso sobre como implantar o Google, as ferramentas do Google no meu negócio, sem custo, sem ter que gastar demais. A gente já está desenvolvendo isso, acho que para que uns dias vai sair. Então, o posicionamento orgânico, ele dá autoridade, ele dá credibilidade. Mas o anúncio dá venda. Eu preciso ser encontrado pelas pessoas. Por que você topa pagar luva para comprar um ponto no shopping? Porque você sabe que ali vai passar um fluxo grande de pessoas, vai ter muita gente passando. Então você topa pagar, correto? Então o Ads é a mesma coisa. O Google é uma estrada onde as pessoas caminham, 63 mil buscas por segundo. Então nesse tempo que nós estamos aqui, nesses 8, 9 minutos, você imagina quantas buscas tiveram, quantas pessoas procuraram o que você está vendendo. Então o anúncio é assim, gasolina no fogo.
se fizer bem feito, se o site for bem feito, se a estratégia de atendimento, se o seu produto for bom, ou seja, tem uma estrutura que você precisa atender. Porque quando a gente volta lá naquele conceito que eu falei no início da jornada de compra, você tem basicamente 4 estruturas. Atrair o cliente é o processo de atração, o anúncio serve muito bem para isso. Então, o anúncio serve para essa primeira etapa, para atrair o cliente. Quando ele vai para o seu site, quando ele entra na sua estrutura, ele começa a se conscientizar, a ter entendimento se o que você está ofertando atende à dor dele, atende àquilo que ele está procurando. Aí ele vai para um processo, a terceira etapa, que é a tomada de decisão. Ele vai conversar com você, ele vai buscar o que você está vendendo, ele vai interagir com você até o processo de compra. Bom, e aí tem uma coisa muito legal, que é o grande erro que as pessoas têm, tanto ao fazer ads, quanto ao fazer SEO. É trabalhar com as palavras da raiz. Por exemplo, eu dei o exemplo da unha em gel. Unha em gel é uma palavra raiz, é um termo extremamente amplo, mas muito amplo, tá? Se eu estou falando de unha em gel, eu posso estar querendo comprar unha em gel, eu posso estar querendo fazer, eu mesmo, né, virar uma pessoa que faz unha em gel para os outros, eu posso estar querendo vender unha em gel. Eu também posso estar querendo buscar pessoas que fazem unha em gel, que aplicam a unha em gel, para que eu possa utilizar nos meus dedos. Então, são várias possibilidades. Então, se eu compro um em gel, eu estou abrindo o leque de uma maneira que muito provavelmente eu vou gastar um dinheiro muito grande, mas eu não vou conseguir ter retorno. Por quê? Eu não defini quem é o meu público. Qual é a pessoa que eu quero conversar? É quem compra um unha em gel para aplicar nas pessoas? É quem desenvolve produtos de unha em gel? É quem está querendo aprender um curso de unha em gel? Por isso que quanto mais você ampliar essa palavra, é o que a gente chama de cauda longa. Tá? Existe um livro chamado Cauda Longa, se não me engano tem um resumo dele lá no site. Ele fala muito bem sobre isso, sobre essas palavras mais estruturadas. Então, por exemplo, qual a melhor pessoa que aplica ou que faz unha em gel em BH? Essa é a palavra de cauda longa. Ah, Joe, mas terão pouquíssimas buscas para isso. Sim, terão pouquíssimas buscas. Concorda se tem pouca busca? Provavelmente tem pouca concorrência, porque as pessoas tendem a querer comprar no Google, né, ou trabalhar as palavras-chave mais buscadas, aquela que tem mais volume. Então a concorrência é maior. Tá? Você vai numa praça de alimentação, tem vários restaurantes. Tem uns com muita fila, outros praticamente sem fila. Né? Então você escolhe qual que você vai ir, mas a concorrência é maior, o tempo é maior, o desgaste é maior naquele que tem mais fila. Pode estar até mais barato, mas tem mais desgaste, é isso que eu estou querendo pontuar. Então, se você trabalha com a palavra só o radical, né, unha em gel, você vai estar trabalhando com uma concorrência extremamente grande. Então, assim, onde fazer unha em gel em BH? Quanto custa fazer unha em gel? Agora, se eu falar assim, qual é o melhor tipo de unha em gel? Eu posso ser uma pessoa que está querendo comprar unha em gel, aprender a fazer curso de unha em gel. Né? Como eu mesmo posso fazer a minha unha em gel. Agora, assim, os cuidados para a aplicação da unha em gel. Então, você começa a trabalhar com essa questão mais fechado. É isso mesmo, Eliana, é mais seletivo mesmo. Eu quero fechar o leque, porque eu quero responder a pergunta específica daquela pessoa. E quanto mais específico eu sou, mais chance tem do outro lado entender que eu sou a melhor resposta para ela quando ela está buscando aquele assunto. Porque se eu estou pagando, e entenda que eu falei lá atrás, sempre você está pagando, sempre tem custo, não existe Google de graça, não existe. SEO custa, porque você ou aprende a fazer, estuda, faz curso, se dedica, escreve, reescreve, escreve de novo e vai acompanhando o trabalho, ou você paga alguém para que faça para você.
Então sempre tem custo. E o que a gente está querendo posicionar, e eu sempre brigo com os meus clientes que a gente tem que focar em cauda longa, porque eu não quero ter muitos cliques, eu quero ter muitas vendas. Essa que é a grande sacada. Ter muitos cliques é moleza. Tá? A mesma coisa assim, eu tenho um monte de gente na porta da minha loja. É moleza, eu quero saber se tem venda. O objetivo é vender. O objetivo é converter, é o atraído virar cliente. Esse é o grande objetivo. E no Google Ads, quanto mais assertivo você for na sua campanha, quanto mais objetivo, quanto mais focado você for, mais chance você tem de aumentar a venda, mesmo que o volume de acesso seja menor. E aí vem um grande questionamento dos clientes, de querer assim, mas eu quero muita gente, eu quero muito clique, né? São o que a gente chama de números absolutos. Eu tive muitas impressões, eu tive muitas visualizações, eu tive um monte de clique. Cada clique tem um dinheirinho que sai do seu bolso. Você paga por clique, é CPC, custo por clique. E isso não tem jeito de diminuir, porque é um leilão. Quanto mais pessoas querendo ficar naquelas 4 posições de cima, mais dinheiro eles estão topando pagar. Então vamos supor que custa assim 4, 3, 2, 1 reais para ficar nessas posições. Se eu quiser entrar, eu tenho que pagar mais do que R$1 para ficar em quarto. Se eu quiser ficar em primeiro, eu tenho que pagar mais do que 4 para ficar em primeiro. Aí eu sou a 5ª pessoa, né? Então o quarto sai, fala, não, eu quero voltar, ele paga mais um pouco. Então isso vai ficando cada vez mais caro. Tá? Então não adianta querer brigar demais por tudo, você precisa focar naquilo que você tem atratividade mesmo. Então quando a gente está fazendo um site, nós estamos pensando no Google. Quando você pensa no Google, você tem 2 caminhos para atrair: anúncio, que é instantâneo, e busca orgânica, que é longo prazo. É bom ficar em busca orgânica? É ótimo. É ótimo ficar em busca orgânica, é o melhor dos mundos. É fácil? Não. Quantas agências de marketing digital vocês acham que tem em Belo Horizonte? Uma porrada, um montoeiro. Só a nossa está em primeiro lugar. E não é há 1 dia nem 2 dias, tem mais de 3 anos que a gente está em primeiro lugar para a agência de marketing digital BH. Por quê? Porque nós batalhamos todos os dias fazendo conteúdo para bom posicionamento orgânico. Isso custa muito dinheiro. Eu poderia fazer anúncio? Poderia, eu optei por esse posicionamento, porque eu falo para o meu cliente, eu faço para mim e sei fazer, aqui não é casa de ferreiro e espelho de pau, a gente faz mesmo e mostra como é que funciona. Então essa que é a estrutura. Quando você for pensar em fazer um site, você precisa entender que o Google é a grande essência de um site, estar bem posicionado no Google, ou anúncio, ou busca orgânica, requer que você siga as regras do Google, que você desenvolva um trabalho dentro do seu site muito bem feito de conteúdo para que o posicionamento, tanto em anúncio quanto em busca orgânica, seja bem feito. Só o último detalhe, anúncio não é só dinheiro. Se o site não for bem feito, o Google às vezes nem aceita que você compre determinada palavra-chave. Então é importante, antes de fazer o site, planejar o marketing para que você possa definir quais são as palavras que você vai trabalhar no seu site e desenvolver esse processo. Ok? Espero ter te ajudado. Lembrando que todos os dias às 10 horas a gente vai estar aqui conversando sobre marketing digital. joejackson.com.br, entra lá e baixe o e-book gratuito para que você possa dar rapidamente os 3 passos para melhorar o resultado do seu negócio agora. Tá? Grande abraço, aproveitem o dia, se divirtam, sejam felizes. Valeu!